No vídeo de hoje eu vou te mostrar 3 formas de identificar o mercado em tendência. É muito importante que você assista esse vídeo todo porque no meio dele a gente vai fazer algumas pequenas leituras de candle que vão te ajudar a entender se a gente está tendo um movimento direcional ou se o mercado está começando a fazer uma correção. Então já senta o like nesse dedo e vamos pro vídeo. Se você for completamente iniciante, eu aconselho que você assista ao curso gratuito que tem aqui no canal, que vai te ajudar a fortalecer esses conhecimentos aqui, tá? Que algumas coisas podem ser meio estranhas se você for totalmente novo aqui no mercado. Mas vamos lá. Quais são essas 3 formas aí que a gente tem de identificar? Existem várias formas, na verdade, mas eu quero te mostrar as 3 mais comuns. Bom, a essa altura eu acredito, né, que todo mundo saiba que o mercado ele vai se mover sempre quando ele estiver em tendência de alta, fazendo topos e fundos ascendentes, e quando ele estiver em tendência de baixa, fazendo topos e fundos descendentes. Todo mundo sabe isso, é o conceito básico que tem sobre suportes e resistências, sobre linha de tendência, sobre movimentação no mercado. Bom, o que isso daqui tem de novo? Absolutamente nada. A diferença é que, na prática, a teoria é outra. Então, quando você está vendo aqui eu explicando, beleza, isso aqui é um fundo, isso aqui é um fundo, o mercado está em tendência de alta, é só eu ir comprando aqui, e quando ele fizer pivô de baixa, eu começo a pensar em vender. Beleza, na teoria é muito fácil, mas a gente sabe que na prática não é bem assim que funciona, tá? Então, a forma mais comum que existe de fazer isso é a forma número 3, vamos 3, 2, 1. Então, o número 3 é suportes e resistências. Eu marquei aqui uma área do gráfico que o mercado está claramente em tendência, até porque esse vídeo é sobre tendência, tá? Então, olha só, o que você vai fazer? Para você identificar, tudo que você vai fazer inicialmente é marcar topos e fundos. Então, eu vou pegar esse pedacinho aqui porque ele estava confuso, só para você entender. Você vai marcar o fundo do mercado, onde que ele fez um fundo, e você vai marcar onde que ele fez um topo. Só isso aqui. Bom, a próxima vez que ele marcar um topo ou um fundo mais alto ou mais baixo, você vai vir aqui e vai colocar uma outra linha. Então, na sequência, ele veio aqui e marcou um fundo mais baixo, tá? E aí você pensa, bom, ok, se ele está marcando um fundo mais baixo aqui, é possível que agora nós estejamos iniciando uma tendência de baixa, tá? Então, você está vendo só até aqui junto comigo. E segue aguardando. E aí o mercado vai, anda, e aí você fica esperando mais ainda ele andar. Dessa forma, você percebe que aqui, né, ele veio, marcou um topinho, voltou, você entende então que agora você tem um novo topo nessa zona. Ok. E aí, ele veio aqui e até marcou um outro fundinho aqui, que nem é muito relevante, mas eu vou deixar ele marcado. Pronto, e aí o mercado vem, faz um novo fundo, fecha abaixo desse fundo aqui, e você começa a perceber que agora ele tem um novo fundo, a mínima, mínima menor, mínima maior, novo fundo do mercado. Bom, topo, topo mais baixo, topo, topo, fundo, topo mais baixo, fundo mais alto, lateralização, fundo mais baixo. Bom, se tem o fundo mais baixo aqui, o outro topo era mais baixo, fundo, baixo, baixo, topo. Vamos ver onde está o último topo. O último topo foi aqui. Então, dessa forma aqui, a partir desse ponto, o mercado marcou para a gente um topo, fundo mais baixo, topo mais baixo, fundo mais alto, topo mais baixo, fundo mais baixo. Apesar do fundo ter ficado confuso, os topos eles estão cada vez mais baixos, até que eventualmente o mercado marca um fundo, e a partir de agora a gente entende que ele provavelmente está em tendência de baixa. E toda vez que ele marcar um novo topo, você vai vir aqui e vai marcar, e dessa forma você consegue identificar se você tem o mercado em tendência de alta, de baixa ou lateral, tá? Então, aqui, como você está vendo, não é muito difícil, né? Ó, próximo ponto aqui, vem para cá, segue, ó, marcou um topinho aqui, ó, esse topinho ele pode ser confuso. Se você preferir, você pode marcar todos os topos, colocar todos eles em verde, por exemplo, vem aqui, troca ele para verde para você saber que o topo é em verde, e aí você deixa os fundos aí com as cores que, bom, basicamente as cores que você quiser, né? E aí vai ficar mais fácil de você identificar, ok? Então, dessa forma, só com topos e fundos, você consegue entender. Maurício, o mercado aí ele tá meio estranho, ele tá começando a fazer umas barras aí estranhas. O que isso aí quer dizer? Bom, isso quer dizer que, a partir do momento que o mercado
para de fazer barra direcional na direção da tendência e começa a fazer doji ou barras pequenas na direção da tendência, ou doji na direção da tendência, ou barra forte contra a tendência, você está entrando em uma zona de consolidação, tá? Então, isso significa que provavelmente o mercado vai continuar, se é a primeira vez que ele está fazendo, ele provavelmente vai continuar. Se ele não continuar, ele vai reverter, e aí você precisa aguardar muitas confirmações para ver se de fato ele vai reverter, ok? Então aqui a gente teve um novo fundo, e por enquanto esse daqui ainda é o topo que é mais relevante para a gente. Segue aguardando. Vamos lá. Ó, andando aqui um monte de barra, vamos dar uma acelerada aqui. Pronto, perdeu o fundo que seria aqui, tá? E aí agora você vai esperar a formação de um novo topo. Então, ó, bateu aqui na zona de fundo, armou sinal de reversão, fez pivôzinho de baixa, caiu. Armou sinal de reversão, caiu. Tá? E aí, quando que você vai ver que o mercado mudou a tendência? Bom, vai ser a partir do momento em que, aqui, ó, vamos continuar marcando, ó, fundo, depois a gente teve mais um fundo, e aqui a gente teve uma movimentação estranha, concorda? Ele fez um movimento forte de alta, forte de baixa, muito forte de alta, forte e confuso de baixa, com muitas barras grandes em todas as direções, junto com muito doji. Então o mercado está lateralizando, e aí agora você precisa ver onde que vão ficar os topos e fundos. Então olha só, ele marcou um fundo aqui, começou a trabalhar acima dessa região. Então ele vem para cá, volta, subiu. Opa, agora nós não estamos mais em uma tendência de baixa de curto prazo. Nós estamos em uma tendência de alta de curto prazo. Então a próxima vez que o mercado voltar, tentar chegar nessa região, ou aqui perto desses pavios que tem aqui, você já pode começar a procurar pelo seu sinal de compra. Isso aí normalmente mostra que o mercado ele está querendo fazer uma tentativa de reversão ou correção em um time frame ainda maior, tá? Então agora a gente tem aqui um possível novo topo nessa zona e seguimos aguardando. A princípio, o mercado começou a fazer novos fundos mais altos e topos mais altos a partir desse ponto aqui, e nós estamos em uma tendência de alta de curto prazo, ok? Então, essa aí foi a forma número 3, né, do nosso 3-2-1. O nosso 3 seria suportes e resistências. Número 2, para você que gosta de fazer os seus próprios desenhos com price action mesmo, esse 2 aqui é a minha forma favorita, é a forma como eu mais gosto de analisar a tendência do mercado, tá? E a terceira a gente vai falar sobre uma forma mais simples, mais voltada para iniciantes. Então eu vou excluir aqui, e se a primeira forma foi suportes e resistências, então vamos colocar aqui, primeira foi suportes e resistências, a nossa número 2 vai ser linhas de tendência e canais. Maurício, mas eles não são meio a mesma coisa? Não, eles não são meio a mesma coisa. Linha de tendência, ela te mostra a direção do mercado, né, de acordo com os topos ou os fundos, e o canal te mostra tanto a direção quanto a média de variação. Então o que a gente vai fazer? Eu vou afastar aqui o gráfico, porque vai ficar um pouco mais claro para você. Vamos colocar ele aqui, onde a gente consegue enxergar um possível canal. O canal eu marco da seguinte forma, tem a ferramenta de canal aqui e eu gosto muito da linha de retorno. Então eu pego os pontos mais extremos, como dessa mínima para essa mínima aqui, e jogo ele para o outro ponto mais extremo, aqui, nesse ponto, ok? E dessa forma eu entendo que o preço está trabalhando em um canal de alta, onde eu tenho uma tendência de alta. A partir desse ponto aqui eu entendo que eu tenho uma tendência de alta. Aqui, tá? Eu vou deixar aqui marcado aqui bem claro para vocês. Então, a partir do ponto em que ele faz esse novo fundo aqui, eu tenho uma tendência de alta clara e eu deveria procurar por compras. E aí, como eu falei, eu gosto de deixar a linha de retorno aqui no meio. Então, 2 cliques aqui nesse canal, aparência, linha central, aplicar e ok. Com isso daqui eu entendo que eu tenho uma linha de suporte barra resistência intermediário aqui nesse gráfico e eu posso usar ela a meu favor. Bom,
Com isso, o que eu vou fazer? Eu vou começar a olhar a formação de figuras. Então, a gente vai ter aqui, né, as figuras de bandeira que o mercado faz de vez em quando, que você pode considerar ela aqui como suporte e resistência também, e juntar os dois, tá? Então, suportes e resistências com linhas de canal é a forma mais fácil que tem de você fazer os seus desenhos aí e ter um pouco mais de confirmação sobre o que o mercado pretende fazer. Quando que a gente vê que a tendência mudou quando você está fazendo uma análise baseada em linha de tendência ou canal? Bom, eu vou traçar aqui mais uma linha de tendência aqui, basicamente desse fundo para esse fundo aqui, e vou estender. Eu estou fazendo isso porque eu estou vendo que deu certo, tá? Então eu estou utilizando aqui como exemplo para ficar claro para você, e daqui a pouco a gente vai ver um exemplo onde eu não estou vendo exatamente, mas você vai entender o conceito. Então, quando eu vejo uma linha de tendência sendo rompida, isso significa para mim que aquela movimentação de alta acabou e o mercado está pronto para uma movimentação de baixa, seja ela correção ou reversão. Então, a primeiro momento, você não vai tentar um trade longo, você vai tentar um trade curto, 1 para 1, 2 para 1 ou algo do tipo. Então, o que a gente vai ver? Perdeu a linha de tendência, vou para outra direção. Essa outra direção, eu começo a traçar uma outra linha de tendência. Então, daqui para cá é uma linha muito esticada, né, muito inclinada para baixo, mas que pode servir. Quando o mercado rompeu ela, a gente vê que ele começou a trabalhar lateral para depois tentar voltar a subir. Para o seu gráfico não ficar cheio de linha, é interessante que você apague algumas delas de tempos em tempos. E aí, ó, desse topo aqui, a partir do momento que o mercado fez... Vamos lá, a partir do momento que o mercado fez, aqui, então daqui para cá, a partir do momento em que ele fez esse topo aqui e perdeu esse fundo aqui, nessa zona, eu já traço o meu canal para cá, tá? Então, dessa forma, inicialmente. E aí, ele vem aqui e agora eu entendo que ele está começando a trabalhar numa tendência de baixa, num canal de baixa. Ele veio, perdeu esse canal com muita vontade, começou a trabalhar embaixo, então eu percebo que eu consigo modificar esse canal e eu posso tentar jogar ele em algum ponto mais para trás, em algum outro fundo, em alguma outra zona que possa fazer sentido e me dê uma visão mais ampla do mercado. Então, aplico a minha linha central e agora eu começo a afastar o gráfico e tento encontrar qual é o ponto que ele está trabalhando. Então, por exemplo, aqui, aqui a linha serviu como suporte e resistência, então isso daqui pode ser um ponto importante. E vou seguindo, observando. Basicamente, toda vez que o mercado perder uma linha de suporte ou resistência, você vai procurar uma forma de fazer com que ela faça sentido para você. Então aqui, se para mim faz sentido, eu continuo trabalhando nela. Se para mim não faz sentido, eu não trabalho mais nela, removo essa linha aqui e começo a procurar uma linha que faça sentido, como aqui, por exemplo. Então ele rompeu essa linha aqui e agora está trabalhando acima dela. Enquanto ele estiver trabalhando acima dessa linha, eu vou entender que o mercado provavelmente vai querer fazer uma movimentação altista, ok? E até o momento, essa movimentação altista, ela acontece desse fundo aqui, conectado com esse próximo fundo aqui, e enquanto o mercado estiver trabalhando acima dessa linha, ele está numa movimentação de alta. Quando ele começar a trabalhar abaixo dessa linha, ele está numa movimentação de baixa, ok? Então o traçado dessas linhas e de canal, elas não são tão fáceis, assim como traçar os suportes e resistências também não são coisas necessariamente fáceis, ok? Mas esse foi o nosso método número 2, que era linha de tendência e canal. E agora sim, qual é o método número 3? E o método número 3, ele é ideal para quem é iniciante ou para quem não quer essa confusão de linha de tendência, de suporte, de resistência, que é utilizar as nossas lindas e belas médias móveis. Eu aconselho que você encontre médias entre 15 e 30, mas se você está acostumado com médias curtas ou mais longas, vale a pena você fazer um estudo sobre ela também. Então vamos adicionar nossas médias móveis aqui, inserir indicador, e a média móvel ela tem uma facilidade muito grande, né? A minha, a sua, a de todo mundo vai ser exatamente a mesma se você tiver com o mesmo valor. Então eu vou colocar aqui duas versões de média móvel, tá? A primeira eu vou colocar a mais clássica, que é a média móvel de 20 períodos, não importa se é exponencial ou aritmética, porque ela serve da seguinte forma.
Quando você vê o mercado trabalhando com essa média inclinada em mais ou menos uns 45 graus, essa daqui é definitivamente a melhor parte desse vídeo. Quando você encontrar ela inclinada aqui em mais ou menos 45 graus, aqui ó, você pode ver, ó, que coisa linda que tá essa ferramenta nova do Profit da Vector. Ele tá mostrando pra gente qual é a inclinação, tá vendo? Então, quando você tiver ela fazendo mais ou menos isso daqui, você tem o mercado em tendência. Maurício, mas aqui eu já perdi o movimento. Não, olha só. Aqui ela já estava na inclinação, ela fez um pullback, aqui, fez o pullback, e aí sim ela resumiu o movimento, ok? E até deu um movimento interessante até aqui embaixo para quem teria paciência de esperar. Pessoalmente eu não teria, mas se você tem, funciona bem. E aí, quando essa média ela tiver lateral, como ela está aqui, né, se movendo meio de lado, o preço não está se distanciando dela, como fez aqui, ó, se distanciou e aí deu uma lateralizadinha, a média pegou a inclinação aqui de 45 graus, bum! Agora sim você tem uma nova tendência de alta, pelo menos de curto prazo, para poder tentar fazer o seu trade, tá? Aqui, ela até pegou aqui, você conseguiria pegar algum possível trade aqui, 1 para 1, ou pequenos movimentos, aqui na verdade não, então você conseguiria pegar alguns movimentos aqui, ou aqui, 1 para 1, 1,5, até 2 para 1 aqui pelo menos. Mas dessa forma você utiliza só uma média móvel para poder identificar a tendência do mercado. Algumas pessoas consideram que se o preço está trabalhando acima delas é tendência de alta, se está trabalhando abaixo é tendência de baixa. Você pode utilizar esse critério, eu pessoalmente não gosto muito. E qual é o meu modo favorito de utilizar médias móveis? Eu utilizo duas médias. Eu já mostrei aqui no canal para vocês várias vezes, eu vou até adicionar aqui a minha outra média, inserir indicador. Média móvel, e vou colocar uma outra média aqui que é de 26. Pô, Maurício, mais 20 e 26? Não. Na verdade, o que a gente vai usar é 12 e 26, que são as médias do MACD. Com isso, se você colocar uma média de 20, a média de 20 ela passaria aqui no meio. Então as duas médias servem bem para isso. Maurício, mas não fica poluído? Essa é a ideia. Que? Tá maluco ou retardado? Olha só. Propriedade de média móvel, vou mudar ela para exponencial, as duas na verdade aqui, média tipo exponencial. E aí por que eu falo que é bom quando fica embolado e difícil de ver? Porque quando está embolado e difícil de ver, significa que o mercado está lateral e você não deveria estar operando. Então até esse momento aqui, você ainda poderia considerar, né, daqui até aqui, você poderia considerar que o mercado estava em uma tendência de baixa. A partir desse momento aqui, ele já começa a dar uma emboladinha e as coisas ficam um pouco mais complicadas. E aí, eventualmente, as médias começam a se afastar. Então, olha só, o preço se afasta bastante da média, as médias se afastam e agora a gente tem mais uma continuação da perna de alta, ok? E aí, ó, na sequência, as médias começaram a embolar. Se elas estão embolando aqui, significa que você não deveria estar procurando por trades nesse ponto aqui, ou se tiver, você deveria estar procurando por trades na compra o mais fundo possível, ok? Porque aqui a tendência é de alta. Então, se você estiver procurando nesse cenário, você vai procurar por trades na compra. Então, você teria uma possível compra por aqui, uma possível compra por aqui que daria errado, e o mercado volta a fazer a sua tendência de baixa. Observa que as médias se afastam, elas começaram a se afastar aqui. Maurício, tem alguma técnica que eu poderia utilizar aqui para poder pegar esse trade? Sim, junta as técnicas de hoje. Então, se você juntasse aqui o seu suporte e resistência, então olha só, o suporte foi rompido nesse fundinho, tá? Tava até marcado aqui também, ó. Ele fechou abaixo, voltou, marcou um novo fundo aqui. Bom, marquei um novo fundo aqui. O mercado começou a ter as médias se afastando, é possível que eu tenha um possível bom trade. E aí você poderia entrar, por exemplo, no fechamento desse candle aqui, ok? Para não falar, não, entra nesse rompimento aqui. Não, espera a confirmação, espera o candle fechar. Barra elefante a favor da tendência principal com as médias afastadas e aí você tem uma possível boa entrada na compra, ok? E aí toda vez que o preço voltar ali perto das médias, perto da região dela, ou tentar ir contra as médias, tentar ir na direção que as médias estão, então as médias estão acima do preço, o preço tentou ir acima dela, toda vez que isso acontecer, você vai ter uma boa oportunidade de venda, ok?
E aí dessa forma você tem aí 3 de quebra, né? Você ganhou uma quarta forma para poder utilizar as médias móveis, então seriam utilizar 2 médias móveis. Então essas são aí as formas que eu teria bem voltadas tanto para o intermediário, porque as primeiras, vamos ser sinceros, elas não são muito fáceis, mas elas são feitas aí para quem está indo já para o nível intermediário, para a galera do Price Action. Se você já é um pouco mais iniciante ou você quer simplicidade, as médias móveis funcionam muito bem e aí tem 2 formas de você utilizar ela. E você prefere utilizar suporte e resistência, linha de tendência, você prefere as médias móveis? Conta pra gente como que você faz para poder identificar o mercado em tendência. Eu pessoalmente gosto de fazer os meus desenhos, mas quando é conveniente, não tem nada que me impeça de utilizar as médias móveis porque elas me auxiliam, tá? Então se para você é válido, utilize os 2. Mas conta aí que eu quero saber. Como você faz para identificar o mercado em tendência? É isso, eu vou ficando por aqui. Te vejo no próximo vídeo. Valeu!